Olá, amigos e amigas do curso de Teologia para Leigos, Paz e Bem. Então, hoje já estamos na aula 4, que é Introdução à Teologia. A próxima aula já vai ser Introdução à Bíblia. Então, vocês estão acompanhando aí no YouTube e ainda não conhecem. Tem vários vídeos aí também de outros textos bíblicos. E todo mundo que entrar aí, por favor, se inscreva. Só apertar lá inscrever e para manter o nosso canal no ar, que é para a gente mandar as notícias de Deus para todo mundo. O assunto de hoje é só apenas 30 minutos, 32 minutos no máximo. Nós vamos conversar então, o assunto de hoje é a prática da fé. E quando a gente fala na prática da fé, a gente está falando de Deus. Porque o termo teologia, ele significa reflexão sobre Deus, uma conversa sobre Deus. Teu é uma palavra grega que significa Deus. Logia é estudo. Então a palavra grega teologia significa estudo sobre Deus. No assunto de hoje, nós vamos conversar sobre um termo chamado antropomorfismo. Antropomorfismo. Essa palavra, até meio difícil da gente falar ela, significa assim, Na teologia, a gente estuda uma matéria chamada antropologia. Logia é estudo sobre o antropo. Antro significa animal. Nós, seres humanos, somos também animais. Só que nós somos animais que pensamos, animais que têm, vamos por assim, o Espírito de Deus. Deus soprou lá, quando ele criou o ser humano, e deu vida para nós. Então, o ser humano tem o sopro de Deus. Então, antropomorfismo significa o quê? Antropo é o ser humano, né? E ismo é um sufixo do português que significa dar uma ideia que nós estamos usando, falando de Deus como ser humano, que é um Deus que vê, um Deus que escuta, um Deus que fala, um Deus que tem coração, que tem sentimento, que sentiu dor. E o próprio Jesus usou esse termo também, usou essa comparação. Ele chamou Deus de Pai. E esse termo Pai é muito forte na ideia dos israelitas e de Jesus, porque Pai é Deus. Agora, claro que hoje, no contexto que nós estamos vivendo, no século XXI, nem sempre dá para falar que Deus é Pai. Que falar isso na catequese para as crianças, tem criança que tem medo. É uma palavra no sentido maldosa, que a gente chama essa palavra de pejorativa, no sentido maldoso. Pai é difícil, porque o pai é violento, o pai bate na mãe. O meu pai engravidou minha mãe, nunca mais eu sei nem quem é meu pai. Então, vai além que a pessoa que é pai não merece ter se chamado de pai. Mas Deus foi chamado de pai por Jesus. E ele vinha aqui dizendo, não vou fazer aquilo que eu quero, mas eu vim fazer o que o meu pai quer que eu faça. E tem um texto aqui, vocês anotam aí na agenda de vocês, que estão acompanhando o curso de Teologia para Leigos, que é o livro do Êxodo, capítulo 3, de 7 a 10. Aqui é muito bonito que vai aparecer o número 7 na Bíblia, que é o número da perfeição, o número da plenitude. E aqui vai aparecer 7 elementos que o livro do Êxodo usou para falar de Deus como ser humano. Então o texto é assim, capítulo 3 do Êxodo, de 7 a 10. Diz assim, Javé disse, estou vendo muito bem a aflição do meu povo que está no Egito. Ouvi o seu clamor diante de seus opressores.
pois tomei conhecimento de seus sofrimentos. Desci para libertá-lo do poder dos egípcios e fazê-lo subir dessa terra para uma terra fértil e espaçosa, uma terra onde corre leite e mel, lugar dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus. O clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Estou vendo a opressão que os egípcios oprimem. Por isso, vá, eu estou enviando você ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Olha que bonito. Então aqui vai aparecer lá, eu vi. Olha lá, eu vi, eu estou vendo. Então é um Deus que vê. Vê o quê? A aflição do meu povo, o sofrimento do meu povo. Eu ouvi. O que ele ouviu? O clamor diante de seus opressores. Tomei conhecimento de seu sofrimento. Desci para libertá-lo. Libertar do quê? Do poder dos egípcios. E para fazê-lo subir para uma terra onde corre leite e mel. E lá no versículo 10, por isso vá, eu estou enviando você. Então aqui vai aparecer 7 elementos, olha lá. Vê, ouve, conhece, desce, liberta. Faz subir, quer dizer, elevação e envia. Então, crianças e amigos que estão acompanhando o nosso vídeo, aqui aparecem então 7 elementos. Esse Deus que não está lá em cima, ele não está acima de todo. É um Deus que está no meio de nós. Por isso que na celebração da palavra, na missa, o padre, ou o ministro, ou a ministra diz, o Senhor esteja conosco. E nós respondemos, Ele está no nosso meio. Ele está no meio de nós. Muito bem, falando que Deus é Pai, aí lá no capítulo 23 de Mateus, vocês anotam também aí, capítulo 23 de Mateus, Deus, ele não quer dizer que ele é Pai. Lá ele usa um termo muito bonito. É o Mateus, é o capítulo 23, 37 ao 39. Ele aqui vai ver um Deus diferente. É um Deus também humano, né? Mas é um Deus com outra ideia que não é mais pai. Porque para muito lugar não dá para falar pai. Que as crianças têm medo, ou alguém tem medo, pai que ficava de olho, parece que é perigoso. Era aquele Deus lá sentado lá no trono, com um caderno na mão, marcando tudo que eu faço de errado, para depois me condenar. Não, Deus é diferente. Olha aqui, Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata e apedreja os profetas que são enviados. Quantas vezes eu quis reunir meus filhos, como a galinha reúne seus pintinhos debaixo das asas, mas você não quis. Ó, quantas vezes eu quis reunir vocês, aqui é Jesus que está falando. Eu quero reunir vocês como a galinha que reúne seus pintinhos debaixo das asas. A galinha que está lá no interior, conhece bem essa história. A galinha reúne seus pintinhos e coloca debaixo das asas. É assim, o que é o Deus aqui? É o Deus mãe. A mãe que faz isso com os filhos. A galinha é mãe com os seus filhos. Então, crianças, e dentro desse assunto, falado desse grande amor do antropomorfismo, então esse recurso é usado com palavra que a gente não consegue explicar esse Deus transcendente. O que é transcendente? É um Deus tão amoroso, ama tanto os seus filhos, é como a mãe que carregou no ventre
durante 9 meses. É o Deus Mãe, é o Deus amoroso. Por isso que nós podemos compreender cada vez mais a ação de Deus. Podemos falar de dogmas, podemos falar de tratados teológicos, podemos falar da Bíblia e dos santos. Tudo isso é importante. Mas se nós não tiver fé, ligado com a prática, com a obra, não vai resolver nada. E essa prática é levada através do nosso amor. Como é que era o reino de Jesus que veio ensinar? O reino de Jesus não tem nada a ver com o mundo de hoje. Olha, o reino de Jesus, Jesus nasceu pobre, viveu pobre e foi assassinado numa cruz. Ele não morreu, que nem diz lá o mineiro, ele não morreu de morte morrida. Ele morreu de morte matada. Por que ele fez isso? O que aconteceu isso com ele? Porque ele veio ensinar um novo jeito da sociedade se organizar. E os poderosos da época não quiseram. E os poderosos de hoje também não querem. Por isso que lá em João 3, você anota aí, versículo 16 e 17, diz assim: Deus enviou seu Filho único no mundo, para que todo que aqueles que nele crê não morra. Ele não veio condenar o mundo, mas ele veio salvar o mundo, trazer a salvação para o mundo. Aí eu pergunto para vocês, meus irmãos e minhas irmãs, e o mundo foi salvo por ele? Está salvo? Não está. O que está acontecendo hoje na nossa vida? Muita violência, muita corrupção, muito desamor. Então, esse mundo que está aí, que nós estamos vivendo, nós fazemos parte, não tem nada a ver com o reino de Deus. O mundo de hoje é de acumulação. O reino de hoje é de egoísmo. O reino de hoje é de violência. O reino de hoje se salve quem puder. O reino de hoje é poder. E Jesus falou: quem quer ser o poderoso se coloca a serviço. É o que ele mais ensinou para o discípulo. Aí o reino de Deus é de serviço. O reino de Jesus é de partilha. O reino de Deus é de paz. O reino de Deus é de amor. O reino de Deus é de igualdade. Daí, muita gente não quer saber disso. Quando fala em igualdade, todo mundo tem medo. Se eu tenho uma bela de uma casa, graças a Deus. Se eu tenho um carro bom, graças a Deus. Se eu tenho um ótimo salário, graças a Deus. Mas o outro também deveria ter. Ah, mas ele não lutou, não trabalhou. Tá bom, esses detalhes é depois. Porque todo mundo tem direito de ter uma casa boa, de ter uma comida boa, de ter saúde. Por isso que Jesus disse lá em Mateus 5, falando do antropoformismo, a prática da fé. Lá em Mateus 5, das bem-aventuranças, versículo 3. Mateus 5, 3. Tem lá 10 bem-aventuranças. E as 8 bem-aventuranças, eu vou falar 2 só, porque nós não tem tempo aqui. A primeira diz assim: Feliz os pobres no espírito, porque deles é o reino do céu. É o reino de Deus. É a primeira bem-aventurança. E a 8ª bem-aventurança está no versículo 8. Capítulo 5, 8. Perdão, versículo 5, 10. 8ª bem-aventurança é a 8ª. Recapitulando, é versículo 10. Ele diz assim: Feliz vocês, como são perseguidos por causa da justiça. Faz toda a infâmia contra vocês, toda mentira, prega todo mal contra vocês. Felizes são vocês, porque de vocês é o reino de Deus. Quer dizer, é agora.
tanto os pobres no espírito, como os perseguidos por causa da justiça. E o primeiro perseguido por causa da justiça foi Jesus. Ele veio pregar a justiça. E por causa da justiça, ele foi assassinado. E muita gente hoje, meus irmãos e minhas irmãs, está sendo assassinado por causa da justiça. É só olhar os nossos mártires no Brasil. Tem mais de 3 mil. A gente pode conhecer alguns, né? Vamos conhecer alguns, começa na América Central, o Dom Oscar Romero, lá no dia 24 de março de 1980, quando ele ergueu o cálice com a hóstia, né? Aquela oração linda da Eucaristia, né? Ele rezou, quando ele ergueu o cálice, o matador estava atrás da coluna da igreja, deu um tiro, pegou aqui nele. Ele caiu com o cálice cheio de vinho e misturou com o sangue dele. O Elson era arcebispo de El Salvador. Por que ele foi assassinado? Em 1980, 41 anos atrás. Porque ele ensinou o reino de Deus, igual Jesus. Aqui no Brasil, foi mortos vários padres, vários trabalhadores. E vamos lembrar agora da última, para refrescar a nossa memória, que não faz muito tempo, que nós sabemos, tem muito mais depois dela. A irmã Dorothy, que ela foi morta no dia 11 de fevereiro de 2005. Fez 16 anos agora. Por que a irmã Dorothy foi assassinada? Porque ela ensinou o reino de Deus, o reino de Jesus. Muito bem, pessoal. Então, para a gente entender esse reino de Deus, quando a gente está estudando teologia, quando a gente vai na igreja, participa da missa, da celebração da palavra, lê a Bíblia, trabalha na pastoral, tudo isso aí é uma prática. Então nós temos que ter fé e prática, prática e fé. Essa prática de fé, a fé que nos leva à prática. Aí, às vezes, a gente não é muito bem entendido na igreja por causa disso, não. E também, às vezes, na vida a gente não é bem entendido. Então, eu queria pegar para você, não vou pegar agora para nós ler, é a primeira carta de João. Se você me permitir, né? A primeira carta de João, que vai dizer assim, né? Primeira carta de João, capítulo 4. Aqui, meus amigos e minhas amigas, só uma dica para nós entender a Bíblia. O curso de teologia, então, o texto bíblico é a base de qualquer curso de teologia cristã. Porque tudo sai daqui, ó, da palavra de Deus. A palavra de Deus é a raiz de tudo. Depois, o que vem depois é o tronco, depois os galhos, depois as folhas e depois as flores. Então, tudo é baseado na Bíblia. E aqui no capítulo 4, o João, aqui tudo indica que é o mesmo discípulo amado, que é do Evangelho, né? Então, o Evangelho de João, segundo João, aliás, carta de João e Apocalipse de João. Provavelmente é o mesmo autor. A gente sabe que antes do Evangelho segundo João, tem uma comunidade chamada Joanina. Então, por isso que os evangelhos não é evangelho de Marcos, e nem de Mateus, e nem de João, e nem de Lucas, é segundo, conforme, né? Conforme, de acordo com João, segundo João, né? Conforme João. Então, quer dizer, ele não é dono, ele pega a ideia da comunidade. E aqui na carta é a mesma coisa. Aqui tem uma grande discussão, o que é mundo, o que não é mundo. Sabe por quê? Porque tanto o Evangelho segundo João, como as cartas de João, é específico um grupo que estava excluído de toda a sociedade.
Ele estava excluído da sinagoga na época. Não podia mais entrar na sinagoga. E quando a pessoa é excluída da sinagoga, ele é excluído da sociedade da época. É igual aqui, até hoje no Brasil, quando você é mandado embora da igreja, você é afastado da igreja, a palavra é afastado, excomungado, ou o que quer dizer, a gente se encerrou, aquele homem lá, aquela mulher foi expulso da igreja. A marca na testa, né? Ou excluído da igreja. Até que hoje em dia, uma cidade grande não percebe muito, mas uma cidade pequena, isso aparece muito forte. E aqui, quando ele fala de mundo e não mundo, ele está dizendo que esse grupo aqui é o grupo de Jesus. Não que eles não estão no mundo, eles estão no mundo e o mundo faz parte. Mas mundo aqui não quer dizer terra. Mundo não quer dizer céu. Quando ele está falando de mundo aqui, ele está falando de grupos. Vou dar só um exemplo para vocês entenderem. Ó, o meu reino não é deste mundo. Lá no Evangelho segundo João, capítulo 18, o Jesus falando para Pilato. Quando ele está dizendo assim, ele não está dizendo que ele veio sofrer, passar fome aqui, para ir para o outro mundo que é o céu. Não. Ele está falando que o mundo começa aqui. O mundo do amor, o mundo da partilha, o mundo da paz, o mundo da partilha da paz. Quer dizer, é um mundo melhor. O mundo não é o mundo do egoísmo, é o mundo do amor. Então, agora você fala assim, eu não pertenço ao mundo do futebol. Eu não pertenço ao mundo da droga ou da corrupção. Quer dizer, é grupos. E quando ele está falando mundo aqui, é mais ou menos isso que ele está falando. Mais ou menos não, é isso que ele está falando. Ele vai dizer que, amados, não acreditem todos que diz ter o Espírito. Ao contrário, examine os Espíritos para ver se vem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. É primeira carta de João, capítulo 1, versículo 1. Versículo 2 agora. Assim, se vocês saberão que alguém tem o Espírito de Deus, quem reconhece que Jesus Cristo veio da carne, esse vem da parte de Deus. É aquela que acredita que Jesus Cristo se encarnou, porque o pessoal aqui está falando que não. Então, quem está falando que não? Quem que não acreditou em Jesus? Os doutores da lei, os fariseus, o Império Romano. Então, esse pessoal que não acreditava, esse pessoal era do mundo. Então, o mundo do Império Romano, o mundo do sacerdote de Israel e doutor da lei é uma coisa. E o mundo do Evangelho segundo João e das cartas de João é outro mundo. Então, não acredite nesses falsos profetas. Examine os espíritos. E vale para hoje, para tudo, viu? Como é que você sabe que uma pessoa está falando a verdade ou não? Examine os espíritos. Olha o passado dela, o passado dele. Ele está trazendo vida? Opa, então está ótimo. Está trazendo morte? Então não. Porque está ensinando que tem que matar? Não. Então não está trazendo vida, então não examine os espíritos. Aí ele fala assim, filhinho, versículo 4, vocês são de Deus, estão vencendo os falsos profetas, pois aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo, e por isso fala a linguagem do mundo, e o mundo ouve eles. Presta atenção no versículo 6, que vai ser o contrário que falou lá em João 3, 16, 17. Jesus veio para salvar o mundo, mas não salvou, né? O mundo está perdido. Mas agora aqui tem uma esperança para nós, versículo 6. Mas nós, que somos de Deus, quem conhece a Deus não os ouve. E quem não é de Deus, também não nos ouve. E assim é que podemos separar o espírito da verdade e o espírito do mal. Que aqui é o bem e o mal. Então, pessoal, quem acredita em Deus, quem acredita em Jesus, participa da igreja, vive o evangelho, esse é salvo.
É salvo do mundo. Está aqui, olha lá. Vou ler de novo, olha lá. Mas nós que somos de Deus, quem conhece a Deus, nos ouve. Quem não conhece, aliás, quem não é de Deus, não nos ouve. Então, quem não é de Deus não conhece nós. Não adianta nós falar. É igual aquela parábola lá de Marcos, capítulo 4, versículo de 10 a 12. Leia lá, pessoal, é muito claro. Diz assim, que depois que Jesus contou as parábolas, se reuniram os discípulos e perguntaram para Jesus, Jesus, o que significa a parábola? Jesus fala para eles assim, vocês são felizes, porque para vocês não tem mistério. Agora, para os que estão fora, tudo é falado em parábolas, para que escuta, mas não entenda. Para que olhe e não veja. Eles olham e não enxergam. Eles escutam e não entendem. E eles não vão ser perdoados. E eles não vão ser salvos. Não é eu que estou falando, leia lá. Tá vendo? Quer dizer, só quem está dentro do reino de Deus é que vai entender. Quem está lá fora não vai entender. Fala, esses caras são loucos, esses caras são... dá um monte de maldade contra a igreja. Fala mal da igreja. Fala que a igreja é isso, que a igreja é aquilo, que a igreja é comunista, que a igreja é socialista, que a igreja apoia bandido. Nada disso, pessoal. Jesus recebeu piores de fama do que isso aí. Muito piores. Por isso ele foi assassinado. E a hora está passando. Aí vocês vão ler aqui o versículo de 7 ao final, até o 21, vai aparecer 11 vezes o termo amor. Eu vou ler alguns aqui para nós encerrando. Olha lá. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo aquele que ama, nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus. E não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se tornou visível o amor de Deus para entre nós. Deus enviou seu Filho único ao mundo para que podemos viver no meio dele. Nisso está o amor. Olha que bonito. Aí ele vai falando aqui, olha lá, versículo 11. Amados, se Deus nos amou desta forma, também nós devemos amar uns aos outros. Agora, versículo 12, tá a chave aqui, depois vocês lêem o resto. Ninguém jamais viu Deus. Se nós amarmos uns aos outros, Deus permanece conosco e seu amor conhece a nós de forma perfeita. Olha que lindo. Então, pessoal, tá faltando só 3 minutos. Ninguém jamais viu Deus. João 4, primeira carta de João 4, versículo 12. Ninguém jamais viu Deus. Nós só vê Deus no próximo, ele fala aqui. Até vou retomar de novo para vocês verem como ele fazia lá. Ninguém jamais. Deus permanece conosco e o seu amor acontece em nós de forma perfeita. Então, a gente só conhece a Deus quando nós amamos nossos irmãos e irmãs. Então, nesse curso nosso de teologia para leigos, nós estamos falando então agora da introdução à teologia. No próximo vídeo, vocês já vão ver, vamos começar a introdução à Bíblia. Acompanhe. Manda esse vídeo para todos os seus contatos, pode mandar. Pede para o pessoal se inscrever. E se alguém de vocês quiser o nosso material, não vai pagar nada. Aqui é tudo por amor a Deus. Você entra no meu Zap e solicita que eu mando via Zap para vocês. O meu Zap eu já falei no vídeo aí, quem está acompanhando já sabe, mas eu vou falar de novo. O meu WhatsApp é 11 9 7 1 8 9 5 7 4 6. Pronto. 971, né? 971 895746. Então, que bom que vocês vão chegar lá e vão acompanhar esse nosso estudo.
Que bom. Então, vamos ficando por aqui hoje e falando também da prática de a liturgia ligada com a teologia. Ali tem a prática do amor. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. E se inscrevam lá no nosso vídeo lá, aliás, no YouTube, para que nós continuemos juntos no nosso trabalho de Bíblia. Até mais.